Quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Só me dá mais retorno aqui, Ale. Não estou me ouvindo. Lucas 22, versículos 14 a 30. Pode ficar sentado mesmo. Quero saudar também, mandar um abraço aos nossos irmãos do Chile, pastor Jaime, toda a igreja, que hora ou outra também acompanha-nos aqui. Depois eles têm o serviço, como se chama lá, o culto, lá na nossa igreja de Santiago, na comunidade de San Ramón, e que tem uma congregação ao sul do Chile, agora também, mais próximo de Santiago, uma segunda congregação. Deus tem abençoado, levantado homens tementes a Deus, e tem fortalecido a vida da nossa igreja lá no Chile. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Maurício, que pastoreia a nossa igreja em Orlando. Deu um passo importante para um templo maior. Deus tem prosperado, acrescentado as pessoas lá. Se Deus quiser, breve, estaremos lá para celebrar. Estou devendo a ele já uma visita, tem uns 5 anos. E também as nossas igrejas aí do Nordeste, de todo o Brasil espalhado aí, interior de São Paulo, enfim, aos superintendentes regionais, aos pastores, que Deus lhes dê força. A lida pastoral não é fácil, mas quem nos sustenta é o Senhor, e Ele certamente que nos chamou, vai continuar nos sustentando e nos abençoando em nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura, está na NVI, Lucas 22, 14 a 30, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomai isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado, durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, que geralmente, e também falamos na ceia, mas que resgata esse momento tão ímpar, porque é muito mais do que uma refeição. É um marco na história da humanidade, aonde traz às pessoas a real esperança de salvação em Deus, a real esperança de resgatar o que se havia perdido. Nós outrora estávamos perdidos, gente, não tínhamos expectativa e esperança. Paulo escreve carta à igreja que estava em Roma, dizendo assim que todos estavam destituídos da glória de Deus, não tinha perspectiva. Esquece esse negócio de céu, de vida eterna, não havia nenhuma promessa, ou não havia nenhuma esperança, sem que Jesus viesse para possibilitá-la a nós. Por isso que nessa época, nós precisamos como cristãos ter claro algumas coisas. E aqui a minha fala vai ser uma fala isenta de julgamento, mas de reflexão. Que nós como cristãos podemos ter ou comer lá o ovo de chocolate, dar o ovo de chocolate, mas nós não podemos saber o que de fato significa a Páscoa.
Nós não podemos nos contentar em dar aos nossos filhos os chocolates melhores que nós pudermos dar, ou talvez os bolos que mais se vendem para a época de Páscoa, sem ensinar de fato o real motivo. A oralidade, o ensino acerca da importância de Jesus não pode fugir dessa época, porque não fora coelho e não fora outro símbolo qualquer quem possibilitou a minha e a tua salvação. A nossa esperança está somente em Jesus, e Ele é a nossa real Páscoa. Ele estava com seus discípulos na época de Páscoa, chamada lá de Festa dos Pães Asmos, e também a Páscoa, e era celebrada pelos judeus essas festas juntas, e celebravam-se por 7 dias, e a história diz que eles celebravam lembrando do grande livramento que Deus havia dado a Israel, por tirá-los do Egito, depois de tantos anos de escravidão. Não havia expectativa ou esperança, era uma nação dominada, era um povo que servia a outro povo, e quem serve é escravo, e precisa ser liberto. E esse povo recebe a libertação agora através não somente do rito, e o rito é simplesmente a fotografia daquilo que se fora feito. Mas a importância maior não estava na lembrança, porque Israel e algumas nações tinham uma tradição, ou tradições, por exemplo, que eles faziam alguns marcos para relembrar a história. Vocês lembram quando Josué passa pelo rio Jordão com o povo, ele coloca lá pedras, 12 pedras, para que se fosse uma lembrança. As lembranças são importantes. Um amigo meu disse que a gratidão é a memória do coração, e é importante que sejamos gratos. Mas nós também precisamos tomar o cuidado para que não significar muito mais o rito e esquecer a essência. O mais importante não é a data, o mais importante não são os ritos, mas o mais importante é a entrega do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, a Páscoa marcava então a saída do povo de Deus da vida de escravidão. E agora Jesus vem para nos tirar de uma vida de escravidão, porque diz que aquele que é servo do pecado e continua nele é escravo do pecado. Mas Jesus é bom, e Jesus é a graça de Deus encarnada, e graças a Deus por isso que é nele, somente por ele, que eu e você podemos ser libertos, que eu e você podemos ter esperança. É por isso que ontem no pastoreio aqui eu dizia que é uma coisa que eu não compreendo, é que quando as pessoas pecam ou lutam contra os pecados, geralmente elas saem das suas comunidades de fé, elas deixam a igreja, elas deixam a fé, deixam a Cristo, e deveria ser exatamente o contrário. Quanto mais pecador, mais nós temos que buscar a Cristo. Outro dia, num grupo de intercessão que eu tenho, eram lá 11 mulheres, e eu fiz um convite no Brasil com os regionais, são 45 mulheres no grupo de oração, e uma irmã me disse assim: nossa pastor, agora está uma bênção, tem 45 pessoas intercedendo lá, jejuando. E eu disse para ela assim: é porque eu percebi que são muitos os meus pecados, eu preciso de mais intercessão. E a gente não pode perder nunca essa percepção da nossa humanidade, da nossa dependência de Deus. Quando nós começarmos a achar, ou se talvez você já pensa que você é autônomo ou autônoma e que pode caminhar livremente, dizendo assim, está tudo certo, ou a minha vida está no altar, entre aspas, eu aconselho você a nesse dia fazer parte da Páscoa, ressignificando a sua fé, dizendo: Jesus, eu preciso que a tua ressurreição venha sobre mim, eu preciso que o teu sangue venha sobre mim, eu preciso que a tua vida venha sobre mim. Hoje nós falamos de vida, e vida de fato nós só podemos ter em Jesus Cristo. Jesus ressignifica a Páscoa que no hebraico significa passar por cima, ou saltar por cima, ou passar sobre. E por que é que se deu esse nome? Porque quando a última praga veio sobre o Egito, o anjo da morte que levou os primogênitos, diz que Moisés dá uma ordem aos hebreus, que eles passassem nos umbrais da porta ou das portas da casa o sangue do cordeiro. E quando eles passavam o sangue do cordeiro, dada a hora da noite, o anjo da morte veio, e aonde havia o sangue, o que ele fazia? Ele passava por sobre, e não havia morte naquela casa. Sabe por que nós podemos sonhar, e não só sonhar, mas ter convicção que nós vamos sim ter vida eterna? Porque eu tenho o sangue de Jesus, porque você tem o sangue de Jesus, e o anjo da morte passa por sobre nós, porque nós estamos escondidos nele. Estar escondidos nele, aleluia, isso é um privilégio, não é um privilégio por mérito.
Deus não nos livra por mérito nosso, mas é por graça. Graça tem a ver com coisas que eu não mereço. Eu não sei por que é que Deus nos tolera tanto, não sei, mas Deus tolera. Eu não sei por que é que Deus não nos ama. Eu já disse que eu tenho uma pulsão de morte mais ativa, né? Eu já matava logo. Se eu fosse Deus, não haveriam 8 bilhões na face da terra, uns 4 pelo menos. 4 bilhões eu já era. Vai embora, baby, tchau. Mas o Senhor não é assim, Ele é tolerante. A palavra diz que Deus é benigno, Deus é bom, gente. Eu não entendo a bondade de Deus, porque a gente é ruim. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele é paciente, nós não somos. E a prova disso são os sintomas de ansiedade que a gente tanto vê no meio da sociedade. A ansiedade denuncia a nossa não longanimidade, a gente não é paciente, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Quando a gente entra nessa vibe, começa a surfar nisso, de que tem que ser agora, de não esperar, de querer fazer, Deus olha para nós, e se eu fosse Deus eu matava quem não esperasse. Mas Deus não mata, Anderson, Ele diz assim: eu vou te dar graça. Você entende que o favor de Deus tem a ver com o amor que eu e você não compreendemos? Você tem consciência que existem ações suas e ações minhas que nos faziam ou nos fazem réu do inferno, mas que o Senhor, pela sua infinita graça, Ele nos purifica, Ele nos liberta, Ele nos chama. O anjo veio, passa por cima, Êxodo 12, 21 a 23, e aí ali não houve morte, não haverá morte na nossa casa, irmãos. E aí é que eu entendo, quando também Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer assim: o que nos separará do grande amor de Deus? Tem pecado que pode nos separar do amor de Deus, tem situação que pode nos separar do amor de Deus, tem crise que pode nos separar do amor de Deus. Você pode perder ministério, você pode perder amizades, você pode perder muitas coisas na sua vida, mas tem uma coisa que jamais você vai perder, porque não depende de você, depende de Deus, e a ligação dele é contínua, o amor dele, a graça dele, o favor dele, ele sempre nos busca. Eu me lembro que no período de mais jovem, né, que não foi tanto tempo assim, foi anteontem, nós íamos com os jovens lá para o Glicério, ali no centro de São Paulo, e a gente evangelizava, e estavam lá os moradores de rua, e a gente levava marmitex, ou pão, ou suco, enfim, e quando falava de Jesus, muitos que ali estavam diziam assim: olha, eu fui pastor, eu fui missionário, eu era diácono da igreja, um dia eu fui de Deus, e eles estavam lá largados, desanimados, desprezados, à margem da sociedade, e a gente levava comida, cantava louvores, e dizia assim: olha, volte para Jesus. Mas sabe o que mais me impressionava? É que muitas vezes mesmo, nós queríamos falar da palavra, e ali tinha um ou dois que falavam da palavra com muito maior conhecimento do que a gente, e a gente ia para evangelizar e saía evangelizado. A gente ia para falar do amor de Deus, e eles diziam: não, porque no capítulo tal, versículo tal diz isso. Eu falava: homem, é uma Bíblia ambulante, como é que você vai evangelizar quem conhece a Bíblia? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos até sair da presença de Deus, mas o Espírito Santo, a palavra dele, o poder dele, não sai da nossa vida, fica registrado. Há em nós uma memória do amor de Deus, há em nós uma vantagem de ter a Deus. E qual é a vantagem, pastor? A vantagem é que por mais que você se esforce para não ser salvo, Deus vai te salvar. Por mais que você se esforce para ir para longe de Deus, Ele deixa lá, como diz esse cântico também maravilhoso, né, que foi lançado ontem, que Ele deixa as 99 e Ele vai buscar uma ovelha. Ele se importa com uma ovelha. Ele nos trata na individualidade, Ele não nos trata na pluralidade, Ele não vem aqui num grupo, não. Ele sabe quem você é. É por isso que eu não sei por que é que a gente pilha tanto do que os outros acham sobre nós. É importante saber que Deus sabe quem nós somos, e isso é tão importante que quando eu entendo isso, essa relação com Deus ela é aquecida, essa relação com Deus ela é mantida e consolidada, e essa relação me leva a entender que eu tenho sobre mim a mão do Todo-Poderoso, o favor de Deus. Ele leva os seus para cear, ele busca um lugar e diz assim, falou para os discípulos: vão aí, vocês vão encontrar um homem, e quando vocês se encontrarem ele, diga assim: o mestre perguntou onde é que é para fazer a ceia. É ele, foi ele que quis morrer por nós. Ele é enviado pelo Pai, ele não se nega. Ele está disposto a cumprir a missão. Nós muitas vezes cumprimos parte da missão. Muitas vezes nós deixamos a história pela metade. Mas Jesus não, Ele é completo. Ele chama os seus. Ele ia ter uma reunião importante. Quando você vai numa empresa, geralmente as reuniões são feitas em sala de reunião, onde tem lá a mesa. Quando você vai tratar de algum assunto, ou assuntos mais preponderantes, geralmente à mesa, algumas famílias se sentam.
A mesa é lugar de comunhão, mas também lugar de decisão. E é na mesa que Jesus reúne os seus apóstolos, e é na mesa que ele vai falar com eles, ensinando uma lição poderosa. Não era um culto qualquer, não era uma reunião qualquer. É bem verdade que os apóstolos vão para aquele lugar esperando que a celebração da Páscoa, o pão asmo, a erva amarga, o pedaço do cordeiro assado, a lembrança de Israel. Certamente eles iam falar assim: ainda bem que Deus usou Moisés, ainda bem que Arão foi usado, ainda bem que Deus tirou o nosso povo lá do Egito, e nós temos uma identidade social, uma comunidade, e nós somos uma nação. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Eu preciso prestar atenção, e essa é uma ótima data para nos lembrarmos disso, que a preocupação de Deus conosco é muito maior do que os nossos problemas, que são ticos, pequenos. A preocupação de Deus com a minha e com a sua vida está lá na frente. O problema é que nós só enxergamos o aqui e agora, nós somos míopes. A gente não consegue entender os propósitos de Deus. Quando Deus fala para José que os irmãos iam se dobrar perante ele, José pensava que era na própria vila, naquela cidadela, naquele pequeno lugar, naquele povoado, que aqueles irmãos iam tê-lo como líder. Na cabeça de José seria ali. No plano de Deus não, era o segundo governante, o mais poderoso depois de Faraó, de toda a terra do Egito, e todas as nações buscaram o Egito para ser socorridos. Eu preciso entender que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Precisamos entender que o que eu vejo é muito mais além para Deus. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são mais perfeitos e poderosos do que os nossos. Então, quando Deus muda o nosso pensamento, quando Deus nos mostra algo, promete algo, quando Ele diz que vai fazer algo, aquietemos o nosso coração, creamos nele, confiemos que o Cristo que morreu na cruz, Ele está vivo e no meio de nós, garantindo a nossa vitória. A entrega dele é a real garantia, é o penhor de que Deus fará tudo quanto Ele prometeu. O Senhor Jesus fala da festa, mas Ele também começa a não só lembrar do livramento que Israel teve, mas Ele muda o tom da história. Muda o tom da história. Eu não sei você, mas eu espero por uma mesa que ela não existe ainda na terra. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9, que felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Você sabia que vai ter um banquete espiritual? Você sabia que Jesus tem preparado para mim e para você algo que é eterno, algo que é melhor do que qualquer lugar que você já pode ter visitado na face da terra? O que Ele tem preparado para mim e para você é algo tão glorioso que não tem pôr de sol, nascer de sol que se compare, porque diz também a Bíblia que lá nesse lugar não existe luz, porque o próprio Deus é a luz que tudo ilumina. Diz que lá não tem templo, tenda ou tabernáculo, porque diz que o próprio Deus é quem tabernaculará com os seus. É Ele quem nos envolve, é Ele quem é a luz, é Ele quem é a razão, e é por isso que Deus não tem início, não tem fim, Ele é o alfa e o ômega. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é eterno, e de eternidade em eternidade Ele é Deus. Aleluia. Eu posso confiar. Ele não foi criado, Ele não foi fabricado, Ele simplesmente é. Ele existe. Na refeição da Páscoa eles estão reunidos, meus irmãos, e hoje nós temos o almoço de Páscoa, ou alguns já fizeram. A gente come todo dia, pode ser de sexta a domingo, com uva passa no arroz, de preferência, com maçã na maionese. Isso é de Deus, passou disso, é procedência maligna. Eles estão reunidos para uma refeição, e quando eles estão reunidos, há um simbolismo ali. Um comentarista vai dizer que eles bebem, eles comem, eles cantam, eles relembram a história, eles recitam os Salmos 114 ao 118, eles cantam, eles recitam o Salmo 113, as lembranças de Israel, os feitos poderosos de Deus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado para que à mesa, ou na mesa, os símbolos que hoje se utilizam não nos façam esquecer da verdadeira história. Coma, beba, coma seu chocolate, o peru, o chester, o leitão, a pururuca, o que quiser, mas não deixe de perder a real história,
Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque se eu comer simplesmente por comer, porque se eu receber ou presentear simplesmente por uma data comercial, eu estou fazendo estas coisas simplesmente sem entendimento, e fazer sem entendimento perde-se a razão. Eu digo que toda tradição que não tem fundamento, ela é pífia. Eu gosto de contar uma história que eu ouvi de um judeu, que na sinagoga ele disse que, o rabino disse assim, olha, a menina chegou para a mãe e falou assim, mãe, por que é que você corta a cabeça do peixe para colocar na forma? Aí a mãe olha para a menina e diz assim, porque é tradição na nossa família. Pergunta para a sua avó. Aí a menina vai até a avó e diz, vó, por que é que a minha mãe corta a cabeça do peixe para poder pôr o peixe na forma? E a avó vai dizer, não, porque é tradição da nossa família, mas não sabe explicar, e diz assim, pergunta para a tua bisavó. E quando ela chega na bisavó e diz, bisa, por que é que a minha mãe e a minha avó cortam a cabeça do peixe para colocar na forma? E a bisavó, com toda a simplicidade, assim, porque são duas tontas, porque eu cortava porque não tinha forma maior. Eu preciso tomar cuidado para não repetir tradições sem saber por que eu as estou fazendo. Cristianismo não pode ser, e não é uma religião, não pode ser simplesmente um rito. Para ficar com a consciência em paz, eu vou na igreja ao domingo. Não faça isso, fique na sua casa. Você precisa vir para a igreja, e a igreja que eu digo, o templo, é aqui onde culmina tudo aquilo que eu produzi ao longo da semana. Eu gosto de um comentarista, que ele é católico, mas ele comenta os Salmos, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que a nossa vida precisa ser uma vida cultica. Eu não posso estar mais animadinho no domingo no templo, eu não posso querer fazer o melhor no domingo no templo, eu não posso gritar, glorificar, dançar, fazer tudo que eu quero fazer, ou extravasar no domingo no templo. Eu preciso fazer isso de segunda a domingo, e no domingo é onde eu entrego todo esse pacote que eu fui construindo desde a segunda-feira. Vida cultica. É por isso que tem orações que você faz em secreto, orações comprometedoras das podridões da alma, que também você deve fazê-las no templo, porque Deus sabe. É por isso que quando você está alegre, né? Às vezes a minha esposa sabe, às vezes estou num banho lá e a língua se estranha, eu só não sapateio para não escorregar no piso, né? Mas língua se estranha. Tinham visitas lá em casa um tempo, não sei quem que estava lá, e eu falei assim, nossa, eu ouvi o Ronildo falar língua estranha, me falou, ele é assim mesmo, grito língua estranha, fala em mistério, quem ouve lá fora, fala assim, ou é doido, ou está cheio do Espírito. Pouco me importa o que acha ou deixa de achar, porque não me importa o que o outro acha, importa o Deus que eu sei que Ele existe, Ele é real. É por isso que há um discurso que eu sempre o trago em dados momentos, que por mais que eu sei que hoje eu tenho uma utilidade institucionalmente falando, e se amanhã eu não for mais útil para a instituição, eu sei que as agendas não existirão, eu sei que ninguém vai querer me ouvir, que não receberei convites para perto ou para longe, mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus que me chamou continuará me amando e continuará comigo. Entende a diferença? A essência está no teu relacionamento, Ele se relaciona com os seus à mesa, e Ele participa, e o vinho, e o alimento, e aí Ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 26, 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai, um vinho muito melhor. Por mais caro que você possa pagar em uma garrafa, por melhor que seja o vinho, não existe um vinho como aquele que Cristo vai dar e que tem preparado para a sua igreja, no arrebatamento da igreja, no estar com Ele. Lá não tem comida, não tem bebida. Olha, aquilo que é importante para nós já passará a não ser mais. Não come, não bebe. Não tem tristeza, nem choro, nem ranger de dentes. Não tem casamento, ninguém casa lá. Lembra do discurso? Senhor, e aí, essa mulher casou com 7, e agora de quem ela é a mulher quando chegar lá? Jesus falou, de ninguém, porque lá não tem casamento. Lá cada um por si, entenda como você quiser. Aí ele vai dizer o seguinte, quando você busca a Deus, quando você tem uma expectativa em Deus, o futuro é muito maior, é muito mais poderoso. E aí eu entendo que são coisas que eu ainda não vi, que os meus ouvidos não ouviram, que eu ainda não provei, que eu ainda não tenho o tato, o olfato, o paladar, a visão, mas que o Deus Todo-Poderoso reserva para aqueles que acreditam nele, e são estas coisas que nos fazem vibrar, porque qualquer promessa que eu fizer humanamente, alguém pode levantar a mão e falar assim, eu já provei, não é tão bom assim não.
Ah, irmão, meu sonho é ir para a Turquia. Já fui, não gostei. Meu sonho é ir para Paris. Já fui, não gostei. Mas eu duvido alguém dizer que já foi ou que já sabe ao que Deus tem reservado no futuro para aqueles que acreditam nele. É uma promessa eterna que está escondida. Eu digo que está escondida na nuvem de Deus, no hebraico, no Harafá de Deus. Quem é o Harafá de Deus no Novo Testamento? Cristo Jesus. Quando você confia em Jesus, você está debaixo da nuvem poderosa de Deus, e Ele me esconde e te esconde para que naquele dia sejamos com Ele. Ele fala de dor, Ele fala de proposta de morte. Irmãos, quem aqui em sã consciência prepararia um jantar top? Preparar a melhor comida, o melhor jantar. Aí eu reúno a família e digo assim: estou fazendo esse jantar aqui porque eu vou morrer. Quem é que faria isso? Ou então a pessoa reúne todo mundo, dá uma festa de arromba e diz assim: ó, estou dando tudo bom e melhor porque eu estou quebrando. Não tem nexo, né? Não é irracional. Jesus fala assim: procura lá o homem que vocês vão encontrar, ele tem a casa perfeita, é uma casa ampla, diga para ele que eu quero saber se o banquete está pronto, porque nós vamos comer lá. Estava tudo preparado, os discípulos vão, Jesus senta à mesa, mas Jesus senta à mesa não é para contar que ele foi promovido, não é um jantar de ação de graça no sentido de que assim, eu tive vitória. Os crentes ficaram mal acostumados. A ação de graça é só quando eu sou beneficiado. A ação de graça a gente deveria fazer hora ou outra sempre, porque já tem um real e maior motivo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Vou dar um jantar de ação de graça. Por quê? Porque eu sou salvo. É que nem presente, sabe, que você dá para namorado, para esposa, para namorado. Quando você dá numa data específica no aniversário, não tem tanto poder. Agora, quando você dá fora disso, que não tem nada a ver com data nenhuma, aí tem uma eficácia maior. Quando você dá dízimo, parece que é uma coisa meio assim, obrigada. Mas a oferta voluntária fala da gratidão. Quando você fala de entregar aquilo que Deus nem pediu, mas foi Abraão que voluntariamente deu a Melquisedeque, é assim que começa o dízimo, na voluntariedade, não numa obrigatoriedade. Mas quando você faz, sem se preocupar se é sobre o bruto, sobre o líquido, se é para quê e por quê, quando vem voluntariamente que isso flui e vai para Deus, o cheiro da sua oferta é um cheiro agradável. Você sabe que quando os sacerdotes, os levitas pegavam os animais e matavam os animais, e abriam, tiravam as vísceras, o sangue, queimavam e jogavam o animal para ser consumido pelo fogo, aí se jogava sal, o fogo com sal, fumaça branca, um simbolismo de aceitação de Deus, do sacrifício. Eu fico perguntando se as minhas ofertas têm tido fumaça branca, espiritualmente falando. E a fumaça branca não é o sal que eu coloco, a fumaça branca é se eu estou fazendo pelo motivo certo, se é de coração ou se é para aparecer, se é para me promover ou para glorificar a Deus. Então, quando a gente tem isso bem claro, a gente começa a olhar para si e ver que de fato não há por que se orgulhar. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, dizendo: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do velho fermento, ou do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 20, Jesus significava muito mais do que os símbolos de uma celebração. O que estava acontecendo na mesa da ceia era o cumprimento da palavra de Deus. O que ele estava dizendo ali: gente, eu vim para morrer por vocês. E esse jantar hoje aqui é para dizer isso. Mas é mais do que isso. É para dizer que vocês celebram a saída do Egito, mas vocês têm uma celebração e um motivo muito maior e mais poderoso. Qual é o maior e mais poderoso? Que agora todos aqueles que creem em mim terão vida eterna. Vida eterna. Sabe o que me intriga? Geralmente a gente tem o conceito de quem chega primeiro pega as coisas melhores. Mas Jesus veio para os seus não receberam, e os seus eram os judeus. Aí ele chama os gentios creem, e pelo sacrifício da cruz, nós temos direito e acesso ao Pai. Imagina um povo que está esperando o Messias, que está crendo, que buscou se sacrificar há X tempo, que buscou obedecer, mas que não conseguiu alcançar, porque não creu. Imagina um povo todo esculhambado, cheio de adoração a deuses pagãos, cheio de costumes estranhos. Um povo torto, mas que resolveu crer.
Acho que isso intriga, né? Quando você pega um crente muito antigo, cheio da formalidade, de 30 anos de igreja, que ele acha que ele tem a prioridade, e aí chega alguém todo torto, e de repente a obra de Deus na vida daquele cara é meteórica, e a pessoa olha e fala assim: por que ele não eu? Isso não é certo. E quem diz que Deus age por tempo de casa? Deus age por singeleza e sinceridade no coração. Deus sabe o que nós queremos e o que fazemos e o porquê fazemos. Jeremias 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança à comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Após a nova aliança estabelecida pelo sacrifício de Jesus, não seria mais necessário sacrifício algum. Mas aí Jesus vem e morre, e eu fico imaginando, irmãos, imagine Jesus agora, está no seu alto e sublime trono. Aí ele vê a euforia do povo, celebrando hoje a ressurreição. Só que ele percebe o seguinte, que é coelhinho, ovo da Páscoa, etc. Cara, esses caras não entenderam nada. Imagina Jesus, uma vez eu ganhei uma pessoa para Cristo, uma coisa curiosa, eu estava na minha casa, digitando um estudo, e o Espírito Santo falou comigo: pegue o avião e vá até aquela cidade, vá lá falar da minha palavra para ele. Eu achei que era eu que estava pensando, eu falei: vou gastar o meu dinheiro, comprar passagem lá, estou fora. Aí o Espírito Santo falou de novo: vá lá e evangelize ele. Aí eu mandei um e-mail para aquela pessoa, falou: olha, eu estava aqui e tal, e Deus falou comigo, você aceita? Eu queria ir aí falar da Bíblia, você aceita? Para minha surpresa, rapidamente ele respondeu o e-mail: claro, cara, pode vir, que dia que você vem? Eu já vi a passagem, comprei, fui, era no estado de Minas Gerais, aí peguei o avião, fui para lá, ele foi me buscar no aeroporto, fomos jantar, que eu já cheguei quase tarde, passamos uma madrugada estudando a Bíblia, mostrando para ele: olha, Jesus é assim, o pecado é isso, o arrependimento é assim. No outro dia ele estava impactado, deixou o seu paganismo, deixou os seus falsos deuses, creu em Jesus, arrumou uma confusão na família, porque era muito enraizado isso, está lá em Cristo até hoje, cultuando. Em outro ministério, não importa a instituição, o importante é que Cristo entrou nele. Então você não duvide do que Deus pode fazer. Deus pode fazer alguém gastar o seu próprio dinheiro, comprar passagem a outro estado, só para falar do amor dele para uma pessoa. É por isso que eu não entendo quem não acredita que Deus fala. É lamentável, porque Deus fala. E quando nós ouvimos a voz de Deus e a obedecemos, Deus honra. O sacrifício de Jesus tem um objetivo: nos salvar. Ele sofreu lá via cruz. A minha ida a Jerusalém não pode ser turística. Se eu tirar a foto, onde é que Jesus colocou a mão mesmo? Aqui, está lá, olha, Jesus se encostou aqui, tira a foto, filma. Aqui Jesus colocou a mão. Onde que é o Muro das Lamentações? Lá. Aí eu levo meus bilhetinhos, ou levo uma mochila de bilhetinhos e enfio nas brechas do muro. É como em Roma as pessoas jogam as moedas de euro. Eu só observando, na Fontana de Trevi. Depois no final do dia eu falei assim: e aí, como é que é isso? Vem um cara, ele põe um imãzinho ali, ó, e recolhe as moedas. E a gente acredita que joga algum tipo de Deus místico, sei lá o que a gente acredita. Eu jogo, o pedido vai se realizar. O pedido daquele que pegou a moeda vai se realizar mesmo. A gente acredita que colocando um pedaço de papel no muro, pronto, Deus vai me ouvir. Deixa de ser ignorante, o Messias já veio, Jesus está conosco, Ele ouve a nossa oração, não precisa ir a Israel. Não é a areia, não é a água, não é o muro, é a fé em Cristo Jesus. E a nossa fé em Jesus é assim, ó, na cruz vazia, porque Ele não está na cruz, não está no Gólgota, não está mais no Getsêmani, Ele está no meio de nós, diz a palavra dEle. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Está vivo. Mateus 26, 21 diz assim: enquanto estavam comendo, Ele disse: digo-vos que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes, começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. A gente precisa ter a real noção quem nós somos, que nesse processo de salvação a gente não é boa peça. É muito estranho, porque às vezes alguns, por serem pastores, dizem assim: não, eu sou o ungido de Deus. Não, você é um homem como qualquer um outro. Ou eu sou antigamente é a história do ungidão, né? A gente colocava os tronos, e há templos ainda, e há denominações ainda que tem lá as cadeiras, e a cadeira do ungido maior, ela é maior, né? E aí ele senta lá como se fosse um rei, só falta o cetro e a coroa. E existem denominações que infelizmente partiram para a heresia, e tem mesmo agora ungindo a rei com coroa e tudo, besteirol humano, que não serve para nada. E os homens criam coisas para evidenciar outras,
para ter efeitos práticos e não tem efeito prático na nossa vida, porque você cria, como a gente cria, por exemplo, nas crendices, é o trevo de 4 folhas para dar sorte, é a nota de dólar na carteira para não faltar dinheiro, é a ferradura do cavalo no portão, sei lá para quê, é a espada de São Jorge plantada na entrada da casa, e etc, e coisa e tal, todas as coisas que nós inventamos e são crendices como aquela que também os judeus criam, que o anjo balançava as águas dos tanques de Betesda, que não era anjo coisa nenhuma, o mar subia, as águas que vinham por baixo balançavam, e aí Jesus chega lá e diz assim: o que você está esperando aí? O aleijado disse assim: eu estou esperando lá a hora que balança a água, o anjo vem, mas toda hora que o anjo vem ninguém me leva lá. E Jesus falou: o que você quer? Eu quero levantar. Levante e anda. E ele levantou. Páscoa significa libertação da vida idólatra. Páscoa significa libertação de uma velha vida. Páscoa significa deixar a velha religião, a velha crença, o paganismo. Páscoa significa deixar as crendices que eu tinha que não tenha feito algum. Colossenses capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as invenções humanas, os rudimentos humanos que são produzidos para gerar algum tipo de mudança, santificação, algo assim, não tem resultado. Pode ler lá, ele diz assim: só serve para uma coisa: satisfazer a própria carne, mas não muda. O quanto você é santo não é percebido na roupa que você usa, se é o terno, se é a saia. O quanto você é santo é como é a tua vida cotidiana. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É no secreto. Não adianta nós fazermos orações prolongadas, porque eu acho que o sacrifício de Jesus merece mais da nossa parte. É melhor você ser quem você é e buscar em Deus ajuda para mudanças ou transformações naquilo que de fato precisará ou precise ser mudado, do que nós criarmos um personagem, porque não adianta. Deus sabe quem nós somos, Deus conhece. Mas só que tem uma coisa: quando o teu relacionamento com Deus é com o eu verdadeiro, com você de verdade, Deus não te pune, Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele te restaura. E geralmente quando nós começamos a entrar num processo de autopunição, de auto-rejeição, o Espírito Santo vem e diz assim: a minha graça te basta, eu vou te ajudar. Mas Senhor, eu estou dizendo que eu estou podre. Ele diz assim: a minha graça te basta. Como vai entender a Deus? Porque Ele está vendo o meu e o seu coração. Páscoa significa uma vida sincera com Deus. É um novo tempo, é um novo momento. Eles estavam na mesa, mas os homens eram também orgulhosos, eram traidores, e nós que estamos em Cristo, somos ainda traidores de Jesus. Hora ou outra eu gosto de ler uma carta aqui na ceia do frade, Patrício, do Ciadini, o italiano, onde fala lá, ele fala dos pecados, da luta, da dificuldade de vida com Deus. Nós homens somos falhos, gente. Nós não somos perfeitos, e quanto mais eu entendo isso, mais perto de Jesus eu quero estar, e quanto mais eu percebo isso, mais em Cristo Jesus eu quero depender. E esses homens estavam lá e Jesus fala da morte, e eles começam a dizer assim: bom, se Jesus vai morrer, quem vai ser o próximo líder? Quem é que vai encabeçar essa turma aqui? Às vezes as nossas intenções e preocupações têm nada a ver com o que Deus quer de nós. Se você veio para Cristo, porque o seu sonho é ter uma BMW, se você veio para Cristo porque o seu sonho é ter a chácara, e se você faz campanhas de oração porque você quer prosperar, te aconselho a ler o que Mateus escreveu. Buscai primeiro o reino de Deus. Se interesse primeiro pelo Senhor. Mateus 6,33, porque quando você e eu fazemos isso, aí ele diz assim, com o versículo 31, fica a verdade, se torna verdade na nossa vida. Mateus 6,31, porque não lhe faltará o de comer, o de beber, o de vestir. Quando eu entendo isso, eu de fato dou real valor ao sacrifício de Jesus. Pastor, mas é errado querer prosperar? Não é errado colocar a prosperidade acima do Deus que prospera. Pastor, é errado eu sonhar e ter sonhos grandes? Não é errado é você colocar o teu sonho acima do Deus que dá o sonho. Quando você acredita nele, você deve crer nele, buscar a ele. E outro dia eu disse aqui, não sei com quem conversando, eu falei assim, cara, acho que os crentes andam preguiçosos,
porque a gente diz que crê em Deus, que quer que Deus faça coisas poderosas, e aí eu fiquei perguntando, quem é que jejua, quem é que ora, quem é que se dispõe a levantar de madrugada para orar, quem é que busca constantemente o Senhor, quem é que repete os pedidos a Deus, quem é que luta, como Jacó, agarrado no anjo, falou assim, daqui tu não sai, vou te alejar, miserável, pode alejar, mas enquanto você não me abençoar, não te deixarei ir. Páscoa não é um culto para você amenizar a sua consciência. Páscoa deveria ser um culto para ativar a consciência e dar mais prioridade. Eles eram prepotentes, eram orgulhosos, conceito exagerado de si mesmo, prepotente, pessoa muito poderosa, influente, se achava o tal, e esses caras estavam à mesa com Jesus, e Jesus falando da sua morte, e Jesus falando de um significado muito mais poderoso, e Jesus dizendo assim para eles, olha, tem algo que vocês não entenderam. Vocês lembram que em dado momento no caminho, teve lá dois que falaram assim, Jesus, a gente pode trocar uma ideia? Tem como, porque Jesus falou assim, ó, logo está chegando a hora do cálice. Os caras pensaram, cálice, festa, reino, trono, opa, é agora. Tem como a gente combinar uma coisa aí, quando o Senhor chegar lá no trono, na festa, no palácio, a gente sentar um do seu lado, outro do outro. Aí Jesus falou assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E ele assim, a gente bebe, é vinho do bom, a gente bebe. Jesus está falando da sua morte. Só que a gente não pode ficar parado na morte. E dentro do cristianismo, o que nos difere como evangélicos, é que a gente não mantém o Cristo na cruz. O Cristo já saiu da cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós, aleluia. E nas nossas falhas religiosas e nos nossos dogmas, muitas vezes insanos, nós criamos simbolismos e significados que não existem, e a gente acredita que de fato, como eu já ouvi, não, o pão agora é o corpo de Cristo. Não, gente, o pão é o pão. Não, o pão tem que ser sem fermento, porque o sem fermento é o pecado, mas não é no alimento, é numa vida com Deus. Se você comer tapioca e tomar água de coco, está valendo, desde que o entendimento seja a essência, morte e ressurreição. Quando a gente começou o culto online, me escreveram do Nordeste, um pastor falou, pastor, esse negócio que eu falei do suco integral aqui é caro, pode ser que suco? Eu falei, pode, filho, água de coco, que suco, água de coco, babosa, o que você quiser, água saloba. A gente se agarra nas coisas que para nós são significativas, e a igreja é mestra em produzir estas coisas. Mesa com simbolismos, candelabros, pães, Bíblia aberta no Salmo 91. Respeito quem gosta, irmão, amém, é direito seu, mas biblicamente eu digo, nada disso é maior do que a fé em Cristo Jesus. O ambiente da minha casa não é purificado por Bíblia aberta. Bíblia aberta junta poeira. O ambiente na minha casa é purificado por oração, é intercessão, é busca em Deus, é em nome de Jesus. E estas coisas me trazem um novo sentido. Por quê? Porque eu renasci em Cristo. Antes de ter Cristo eu estava morto, eu estava numa velha crença, eu estava com costumes e hábitos que nada tinham a ver com Deus. Mas agora, quando Ele ressuscita, Ele traz em mim uma nova vida, uma nova visão, uma nova perspectiva, uma forma diferente de ver o mundo, aleluia. E eu convido você nesse dia a pedir para Jesus, Jesus, nos ajuda, me ajuda a ver diferente, a enxergar como eu não enxergo. Talvez o nosso entendimento sobre a ceia, sobre a Páscoa, sobre a entrega de Jesus, precise ser repensado. Precisa ser repensado. Eu acho que quando a gente tem uma fé em Deus, uma fé em Cristo, a gente começa a pensar diferente, gente. Aquilo que antes era muito importante já não passa a ser tão importante assim. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam.
Mas agora, pela fé em Cristo, gente, podemos nos sentar à mesa, não por sermos melhores que os hebreus, mas por termos fé em Jesus Cristo. Sabe por que nós estamos aqui? Não é por conta do prédio, do orador, da organização, é porque Cristo morreu. E quando Ele assume a cruz, Ele faz um sacrifício vicário, ou seja, de substituição. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz. Mas agora, Ele toma o nosso lugar. E agora, Ele nos justifica, Ele nos perdoa, e nós podemos ter vida e vida nova com Cristo. Finalizando, Romanos 11, 17 a 20, diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz quem sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema a Deus. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não nos vangloriemos por eles não ter crido e por crermos nós, mas agradeçamos a Deus e intercedamos por eles para que também o Senhor os encontre e que a misericórdia de Deus seja sobre eles. Eu quero orar com você nessa hora, e eu quero pedir que nesse dia tão importante da ressurreição do Senhor, de um Cristo que não só Ele fala na cruz, ou da cruz, que não só Ele ensina para os seus apóstolos que Ele se entregaria, que Ele morreria por eles e por todos que nele creem, propiciando a salvação. O mesmo Cristo que recebe sob sua cabeça uma inscrição Rei dos Judeus, mas que a resposta de Deus vem na escrita de João em Apocalipse: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mesmo Jesus que foi humilhado pelos seus algozes, mas que a resposta de Deus vem principalmente, que diz o texto, que com assopro da sua boca Ele destruirá o homem sem lei, o anticristo, e dará ordem aos seus arcanjos para que se prenda a velha serpente, Satanás dominado, sob controle, a igreja com ele, inaugurando o milênio, reino na terra com Cristo, com a igreja e com os anjos. Tempo novo, tempo novo. Eu quero orar com você e eu quero estimular você que nessa oração você possa pedir: Senhor, que assim como na Páscoa nós falamos da morte e da ressurreição de Jesus, se a minha fé não é mais a mesma, eu quero que ela seja ressuscitada. Se eu tenho dificuldades de entender, de crer, de estar em Jesus, que eu possa nesse dia, nessa hora, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Querido e eterno Deus, nós Te glorificamos, Pai, e nós Te pedimos por cada pessoa que ouviu essa mensagem, por aqueles que estão no templo e aqueles que estão nos vendo em suas casas, em seus lares. Espírito Santo, fortalece-os, toca-os, Pai. Oh Senhor, fortalece a vida deles e delas. Meu Pai, que a Páscoa não seja somente um dia para refeição, para celebração, mas que a Páscoa seja a marcação, o marco, um novo tempo na nossa vida. Que a partir desse dia, que a partir de hoje, vivamos o novo de Deus, sejamos novos em Deus, fortalecidos em Deus, e que em tudo, Senhor, Tu possa nos abençoar. Querido Pai, nós Te glorificamos.